Paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2023. E nós vamos ler hoje o capítulo 14 de Marcos. Estamos indo para a reta final deste evangelho. E nós vamos ver aqui o plano para matar Jesus, Jesus sendo ungido em Betânia, o pacto de traição, a preparação da última ceia, né? A indicação do traidor, Pedro traindo Jesus no Getsêmani, a prisão de Jesus diante do Sinédrio, e é um capítulo interessante esses dias, últimos dias de Jesus Cristo, antes da sua morte. E eu peço ao Espírito Santo de Deus agora que ele fale ao nosso coração, porque nós vamos ler aqui o epicentro, nós vamos ler aqui o cerne da nossa fé, da nossa salvação. Ela tem esse capítulo importante, que é essa entrega de Cristo agora, que ele veio preparando anteriormente, e vai ser uma bênção essa leitura em nome de Jesus. Capítulo 14 de Marcos diz assim: plano para matar Jesus. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e, quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. O pacto de traição, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, que é a quinta-feira, né? Quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vamos até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntar-lhe, um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12. O que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito.
Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. A ceia do Senhor. E, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E, voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. E, quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. Versículo 43. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo.
E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus e os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra vocês? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: porque ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E, pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza, você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de que vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Esta é a palavra de hoje, senhores, senhoras. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrem de fazer também o devocional e que vocês tenham um lindo dia de sábado em nome de Jesus. Deus os abençoe.